Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever e a nossa convidada de hoje é a Liz Vilas Boas. Ela é uma escritora de fantasia e ficção científica e também oceanógrafa, dividindo sua vida entre mares reais e imaginários. Suas histórias combinam inspirações na cidade do Rio de Janeiro, referências dos anos 1920 e uma forte presença de criaturas fantásticas explorando a interseção entre ciência e arte. Grande apreciadora de cafés, de café e jubas vermelhas, eu também adoro, só que eu colocaria também as laranjas e as amarelas, descartaria as verdes e as roxas. Nossa, as roxas não deviam nem estar no pacote. Não, não devia nem existir, não devia mesmo, né? Enfim, o bom é que Uhum. os pacotes geralmente são transparentes, né? Então a gente pode até selecionar na hora da compra ali qual que tem mais vermelhas, né? Ainda tem esse ponto, Sim, pelo menos, né? faço muito isso. Bom, sim. E a Liz, ela vive com o marido entre o Rio de Janeiro e outras partes do Brasil. Publica obras tanto em português quanto em inglês, conectando assim leitores de diferentes culturas com suas narrativas únicas. E o seu livro mais recente, Garras, publicado pela editora Rocco, mistura fantasia e ficção com um toque romântico, marcando seu talento para criar universos envolventes e complexos. Liz, seja muito bem-vinda ao Pode Ler e Escrever. Ai, muito obrigada. Estou muito animada para essa conversa. Eu queria agradecer o convite para estar aqui e falar com todo mundo. Vai ser ótimo. Que bom. Já começamos bem concordando com a Jujuba Vermelha. Sim, exatamente. Inclusive, quando eu estava lendo, né, as informações, né, sobre você, sobre o livro, você falou da Jujuba Vermelha e eu vi o projeto gráfico do seu livro, muito bonito, por sinal, e tem tons de vermelho, é uma capa predominantemente vermelha, né? E eu queria que você já começasse falando aqui sobre Garras, inclusive aqui nos bastidores, né, a gente estava conversando que recentemente, nos últimos dias, foi o lançamento do livro, né? Então, conta um pouquinho pra gente sobre o que é o Garras, um pouquinho, né, da história, até chegar esse momento agora do livro lançado. Então, Garras é um romance, né, que se passa numa cidade fictícia que se chama Averrio, e ela é totalmente inspirada no Rio de Janeiro, lá da época dos anos 1920, né? Agora tem que falar o 1900 porque já Sim, estamos em 2020, não posso mais falar só anos 20. Mas sim. enfim, denunciei a minha própria idade aqui, né? Mas então, Garras se passa nessa cidade imaginária, e é um romance entre uma bruxa que está atrás de vingança contra a própria família e um lobisomem que é chefe de uma matilha que também na verdade, uma gangue mafiosa, né, da parte da periferia da cidade. Esse lobisomem é justamente uma peça central na vingança dela. Ela precisa dele para executar sua vingança. Então, a Diana procura o Edgar, que é esse lobisomem, com uma proposta de um casamento, que obviamente é apenas negócios, né? Eles vão se casar para ela ter o que ela precisa, ele vai fazer um serviço sujo para ela, e apenas isso, mas ao longo da história os dois vão se envolvendo para além dessas transações que eles combinam, né? Hum, Então Garras acaba que é uma história que eu brinco que não tem nenhum personagem que presta, ninguém presta, o que combina muito com o Rio de Janeiro também, vamos ser hum, sinceros, né? Uma cidade assim tão caótica, tão cheia sim. de malandragem, né? Então é um livro que tem essa personagem, que é a Diana, que ela é uma mulher com muita raiva, porque ela teve quase tudo retirado dela, inclusive a própria magia. Então, ela realmente chegou num ponto de que ela decidiu que não vai mais tolerar nada, ela vai atrás de tudo que ela quer, ela vai ter retribuição por tudo que ela perdeu e não se importa com as consequências, né? Já Sim. o Edgar, ele é um personagem que, apesar dele ser um bandido, ele é muito próximo da família dele, né? Isso é um paralelo oposto entre os dois. A Diana odeia a própria família, que é a raiz de tudo de ruim que aconteceu com ela, e o Edgar ama a própria família. Então, ele, a princípio, aceita o acordo porque ele acha que é o melhor para a família dele, né? Uhum. Então, Garras traz também esses temas, assim, sobre não só de vingança e do romance, mas também de
encontrar um espaço a que você pertence, né? Que muitas vezes não é um espaço mais limpinho, mais bonitinho, mas é um espaço que te acolhe e que te aceita como Sim. você é. É interessante. E você começou falando, né? Começa, até pela capa, né? Uma história de romance, tá ali o Edgar com a Diana, né? Mas já começa como um romance diferente, é um casamento arranjado, né? E, enfim, aí depois tem todo o envolvimento entre o casal. E eu não sou, sendo bem sincero, um leitor de livros de romance, mas pelo que eu vejo, por vários, né, autores aqui que passaram pelo Pode Ler e Escrever, eu vejo aqui vários pontos assim que diferenciam, né, a sua história de livros de romance. Acho que o próprio Casamento Casado, os perfis completamente diferentes, uma cidade fictícia ali dos anos 1920, um estilo meio noir, assim, talvez. E você buscou muito assim, essa diferenciação para escrever história, para não cair em clichês, estereótipos, ou foi algo que foi nascendo de forma fluida assim da sua cabeça? Na verdade, eu não, quando eu escrevi, eu não estava muito preocupada com isso, né? Eu tenho algumas fontes de inspiração para essa história e elas podem parecer um pouco incongruentes entre si, mas eu sou uma grande leitora de romances, né? É um dos meus gêneros favoritos, então são referências muito comuns e na verdade, o casamento arranjado é até um dos tropos de romance, né, que a Uhum. gente tem, principalmente em romances de época. Mas como eu estava trabalhando com esse elemento sobrenatural, né, eu usei muitas referências de duas séries, Uhum. que uma delas é Peaky Blinders, que é uma série Sim. super famosa, né? Que tem justamente uma família que é uma gangue mafiosa e ao mesmo tempo que eles estão lidando ali com toda a bandidagem deles, eles também estão tratando dos seus problemas familiares, né? E a outra série é uma série de fantasia que se chama Carnival Row, que é Uhum. também uma história onde tem uma cidade em que humanos e monstros convivem lado a lado, né? E eu sempre achei isso um cenário muito fértil Uhum. para trabalhar várias questões. Então, eu tinha essas duas referências muito fortes. Então, na verdade, quando eu escrevi pensando em cenário e contexto, eu tinha mais isso na minha cabeça do Uhum. que os livros de romance em si. Ah, Mas, e a escolha por ser uma história de época também, pelas inspirações das séries. sim, mas a verdade é que a escolha da época é o meu lado noveleiro. Eu vou confessar que o Uhum. Cravo e a Rosa também Sim. foi uma grande inspiração para mim. Mas não só por isso, na verdade, assim, eu acho que o gênero da fantasia como um todo, Uhum. ele é muito acostumado ao cenário medieval, aqueles Sim. cenários épicos que puxam para um lado mais capa e espada e tal. Uhum. Quando a gente Sim. pensa em magia, a gente pensa logo nesses contextos. Mas a gente tem épocas mais recentes do nosso período histórico que também são muito ricas e interessantes e que propõem novos desafios para o uso da magia, né? Então, eu sempre gostei dessas histórias que se passavam num contexto mais urbano, Uhum. só que ao mesmo tempo tirar isso do nosso período contemporâneo e levar um pouco para o passado ajuda a dar um distanciamento para o leitor se sentir num mundo diferente, num lugar mais mágico, ao mesmo tempo que tem elementos reconhecidos ali o suficiente para ele não estranhar demais, não achar um mundo impossível, né? Então, nos anos 20, a gente tem uma mistura de várias dessas coisas. Tem eletricidade, tem Sim. carro, tem ruas, pavimentos, mas ainda era uma época que não existia a maioria das coisas que a gente usa hoje, né, no nosso dia a dia. Então, não tinha, por exemplo, o celular, né? Quantos livros Sim. o plot, o enredo se desfaria completamente se a pessoa tivesse um celular para fazer uma Uhum. ligação, né? Sim. Então, esse passado antigo, não tão antigo, eu acho ele muito interessante para misturar com a magia. É interessante, como você diz, pouco explorado na fantasia. Então, desperta, né, uma atenção do leitor, porque e é curioso, né? E a ficção científica, por exemplo, que é um tema que eu gosto muito, é o contrário, né? São futuros geralmente muito distantes também, muito, muito no futuro, né? E aí também Exato. pega situações, planetas, terras ou outros planetas hipotéticos ou ideias ali da cabeça do autor, mas talvez
tanto eu tô colocando ficção científica, que é algo que eu escrevo, e eu fui fazendo um paralelo enquanto você estava comentando do passado, eu pensando na questão do futuro que a ficção leva. Só que se a gente leva uma ficção científica para um futuro pertinho aqui, de alguns poucos anos, a gente começa a entender, será que a gente vai virar isso mesmo, né? Porque quando é muito distante, a gente pensa, isso aqui não existe. Mesma coisa do passado na fantasia. Isso aqui nem rolou assim mesmo. É, Mas quando é pertinho aqui, você fala, será que foi assim mesmo, né? Será que... Aí a gente consegue fazer conexão com a nossa realidade, né? sim, fica um paralelo ali muito, muito vivo. E no caso da ficção científica também, a gente está vivendo uma época em que eu acho que a gente vai perdendo uma noção do que é da realidade, né? Todo mundo vivendo o tempo todo nas redes sociais e tal. Eu acho muito interessante que a gente não necessariamente sabe mais o que é impossível ou não. Uhum. Então, a gente está vivendo uma ficção científica para os padrões de 20 anos atrás, né? Não deixa de ser. Mas eu Sim. gosto muito quando as ficções científicas são mais agora também. Eu sinto que Uhum. dá um outro ar para a história. Eu tive esse insight alguns anos atrás, quando. Acho que foi a primeira temporada de Black Mirror, da Netflix, que tem um episódio, eu acho da primeira ou segunda temporada, que a personagem. Os personagens, né, com os olhos filmam tudo que eles fazem. E eu acho que eles, pelo que eu lembro, eles vão analisar uma pessoa que morreu, as cenas passadas para resolver um crime. Então, ao mesmo tempo que algo que não existe pode estar tão próximo, né? Porque a gente está tão conectado com o celular nas nossas mãos, a gente está filmando tudo. Para tudo que acontece, tem alguém filmando. Então, Exato. então aí dá um certo medo, né? Dependendo de como essa ficção é utilizada. Mas no caso da literatura, acho que atiça ainda mais não só a criatividade do escritor, mas aguça ali a curiosidade do leitor, né? Então, acho que é um dos pontos bem legais assim de explorar. E eu tinha feito, acho que foi ontem ou anteontem, um exercício também imaginativo. Eu estava vendo algumas fotos da minha formatura da escola. Tem 20 anos isso, tem muito tempo. E também era uma época que não tinha celular, né? Tava começando os celulares. Aí eu fiquei imaginando, imagina se eu volto 20 anos no passado com o smartphone na mão, com o iPhone na mão, mostrando coisas simples pra gente hoje, o Google Maps, por exemplo, né? Acessar um site, coisas que era muito impossível. Como Uhum. seria a reação das pessoas naquela época vendo um smartphone hoje? O quão assustador seria? Aí eu pensei, daqui a 20 anos, né? O que que vai ser comum que hoje às vezes nem existe? Então, Sim. eu E essas fico... mudanças estão acontecendo tão rápidas que eu acho que é até difícil para a gente imaginar essas coisas que a gente não tem hoje, porque a gente tem tudo, né? a gente acha que chegamos no topo, no máximo, né? E Uhum. acaba que não, né? Enfim, a cada ano a gente tem uma surpresa. Mas, e a fantasia em si, né, ela também permite que a gente brinque, entre aspas, com isso, com essa criação. Você falou de bruxas em épocas. Você também costuma fazer muito esse exercício, tipo, até onde que pode ir a fantasia, do tipo, o que que fica muito distante, que vai afastar o leitor, e aquilo que a gente pode... Pô, a gente pensa em universos de fantasias, não existe. A gente fala de ficção científica, algo que ocorre, mas você falou da série, né? Monstros e pessoas, pô, não existe. Talvez nunca vai existir, né? Tem algum certo limite ali para colocar numa história que fique interessante e depois disso passa a ser que vai afastar o leitor? Tem esse jogo, esse pensamento no que vai colocar na história? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante no geral, né? Na verdade, eu Uhum. acho que é uma pergunta que passa muito por como se escreve, como se organiza uma história e não só pelos gêneros, Sim. né? Porque eu acho que a ficção, independente do gênero, é um terreno muito fértil justamente para a gente explorar e ultrapassar esses supostos limites. Ao mesmo tempo, a gente tem um contrato com o leitor de coerência, né? Uhum. Ele já, quando ele abre um livro de fantasia para ler, ele já está aceitando que ele vai suspender a descrença dele. Então, ok, vou acreditar no que você me disser. Então, eu acho que o limite está dentro da coerência que você se propõe a colocar naquele mundo. Então, eu vou dar um exemplo meu de leitora, que é Uhum. uma coisa que me incomoda muito quando eu encontro numa história. Quando você tem uma história de bruxas, por exemplo,
pode ser o cenário urbano, mas tem uma história de bruxas, um contexto sobrenatural, e as bruxas não acreditam em fantasma. Elas não sabem que fantasmas existem. Isso não desce pra mim, porque no nosso imaginário, bruxas e fantasmas são categorias muito próximas, né? É um clássico as bruxas invocarem um espírito para conversar com alguém, né? Ou se comunicar, aquela tábua aquele tabuleiro, o Ouija, para conversar. Então, assim, não entra na minha cabeça que num universo que tem bruxas não tem fantasmas. Ou então, ao contrário, quando você tem uma história sobre vampiros. Tudo bem você contar uma história sobre vampiros que só tenha vampiros, eles são o foco da história. Mas um vampiro ativamente falar, lobisomem não existe, é incoerente, porque você tá trabalhando no universo onde você já tá assumindo que algo impossível existe. Sim. Então, isso pra mim soa incoerente. Então, por exemplo, quando eu fui fazer o universo de Garras, eu não queria que houvesse só um monstro, justamente porque pra mim isso soaria estranho. Se fosse para aparecer só um monstro, eu teria que dar uma explicação de por que não aparecem outros. E aí, por isso eu fui também pelo lado oposto. Não, vou colocar vários para ser uma coisa bem diversa. E aí, com esses diferentes tipos de monstros, eu consegui explorar também questões de culturas diferentes, de preconceito entre as espécies, né, desses conflitos sociais, já que em Garras os monstros, de forma geral, são considerados cidadãos de segunda classe, né? Mas mesmo entre os monstros existe uma hierarquização, né? Aquela coisa que a gente vê bem na nossa sociedade, né? A pessoa que consegue ter uma pequena ascensão social já se acha muito assim, né, da camada de onde ela saiu. Então, eu não me preocupei muito com limites, o que eu me preocupei mesmo foi essa... Com a coerência, né? Igual... Eu não sei com quem que eu tava conversando, foi esses dias, né? A gente tá falando até de fantasia, mas uma fantasia mais, entre aspas, Senhor dos Anéis, né? Tem diversas... se tem um troll que voa, ele já não é um troll, né? Já é outro bicho. Já é outro... Então, assim, não é... Sim, Então, já mudou. porque a fantasia tem suas convenções, né? Então é meio que como se você fosse pegar, por exemplo, falar de um lobisomem, que a principal característica dele é beber sangue. Aí não existe já um monstro que bebe sangue que não é um lobisomem, né? Então. Aquela coisa você brigar com a história, com milhares de obras já criadas e com grandes clássicos, né? Então, é curioso isso, né? Porque a gente está colocando limites para algo que não existe, né? Então, assim, a ficção, ela tem suas regras, vamos colocar assim, né? Claro que nada impede, né, de você criar uma história assim, mas aí tem todos os riscos, né? Da coerência, né? Arriscar de uma forma muitas vezes desnecessária, né? E pensar o motivo de você estar querendo fazer isso, né? É para ser original de que sentido? Só para criar um monstro novo? É para ser o novo Tolkien, né? Enfim. Ou existe um propósito da história? Porque tem pessoas que conseguem, né? Que pegam algo completamente fora da casinha e fazem uma grande história com aquilo. Mas normalmente a história tem um bom motivo para ter aquela estranheza. Sim. E aí aquela linha tênue, né? De seguir essas regras, né? E não criar uma história igual a várias outras que já foram criadas, né? Então... Claro, tem diversos outros elementos de uma narrativa ali para construção de personagens, o ambiente e tudo, mas é interessante que é um estudo, né, que tem que ser feito, né? A partir do momento que você escreve um romance, eu estou vendo aqui, pelo menos em páginas Amazon, né, que eu estou com a página aberta aqui, mais de 360 páginas, né? Então é uma história muito grande ali. Então, toda uma preparação, toda uma organização. Então, enfim, não é um trabalho simples, né, de ser feito. Escrever um romance, né? E Liz, o lançamento foi agora, né? Foi recente. Fala pra gente como que foi. Foi muito legal. A gente conseguiu ter duas datas, né? Uma em São Paulo, que foi no dia 14, e a outra no Rio, agora dia 24 de novembro. Na verdade, foi até uma correria, porque novembro é um mês super movimentado nas livrarias, no mercado literário, né? Os últimos lançamentos do ano estão saindo, então a gente conseguiu, assim, as últimas datas disponíveis, então foi emocionante conseguir isso, e foi muito bom. Em São Paulo, a gente
teve, além da sessão de autógrafos, teve um bate-papo com uma influencer, a Creme e Castigo, Uhum. que é uma baita entendedora, né, do gênero de romance com fantasia. E aí foi, poxa, encheu o auditório, eu fiquei muito Que feliz, assim, com legal. a quantidade de gente que apareceu em São Paulo. E aqui no Rio também, não, na verdade, não teve o bate-papo, mas, nossa, eu fiquei quase 2 horas autografando, apareceu, inclusive, como o livro lançou 31 de outubro, né, no Dia das Bruxas, e já deu quase um mês, então já apareceu gente que já tinha lido o livro inteiro, então o livro estava marcado com vários post-its, Pô, que então legal. foi muito bom, assim, porque em São Paulo teve muita gente que estava dando uma chance pro livro naquele momento, né, e ficou interessado pela história, e no Rio já veio gente que já gosta da história, já veio pedindo mais, então Uhum. ter esse contato com os leitores é um momento muito especial, né? A gente escreve por N motivos, mas no fim a gente publica porque a gente quer ser lido. Se a Sim. gente não quisesse ser lido, a gente não tentava a publicação, né? A verdade é essa. Então, a gente passa tanto tempo enfurnado no momento da escrita do romance que quando a gente finalmente coloca ele no mundo e ouve o que as pessoas têm a dizer sobre ele, né? É uma quebra de um escudo que tinha ao nosso redor, que Sim. às vezes é meio assustador, mas também é muito recompensador. Sim. É, e no seu caso, um assustador de forma positiva, né? Então, auditório cheio, né? Duas datas para lançar, Rio e São Paulo, pegando uma data, né, melhor data possível, né? No Dia das Bruxas. Uhum. Então, tudo foi se encaixando ali. E aquele momento você vê que vale a pena, né? Ficar horas e horas, meses ali preparando uma história, né? Ai, sim. Não, foi muito bom. E muito bom também que eu Voltou, voltou. voltei. Ai, tá bom. Não entendi. Agora travou um pouquinho para mim. Eu tenho que estabelecer a conexão. Talvez você esteja. Quando eu puder retomar, Tá, só falar. tá. Agora acho que voltou. Eu tô te vendo. Tá. Não, pode voltar. Que para mim tinha travado, mas agora tá ok. Ah, tá bom. Então, como eu dizia, né? Eu tive a oportunidade de fazer isso com a editora Rocco, que é uma editora que acreditou muito em mim, assim, né? Eu acho que as histórias que eu já tinha publicado anteriormente tinham sido ou em revistas literárias, né? Revistas que publicam contos, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, né? Sim. Mas poder fazer isso com a editora acreditando em você e te dando apoio é muito bom, assim, dá uma outra sensação, né? Fora o alcance, né? Que tendo uma editora junto da gente, o alcance do livro fica muito maior. Só a distribuição em livrarias já é uma coisa impressionante. É, tendo uma editora de respeito, de renome, né? Principalmente para fantasia, né? Que a Rocco publica, né, as maiores, assim, né? As grandes referências. Então, tem os eventos, né? Tem a distribuição. E todo o processo editorial também conta muito, né? O pós-escrita, né? Todo o apoio ali, projeto gráfico, revisão, que é uma experiência única ali, né? Trabalhar com uma galera foda, né? E, e como que foi esse contato com a Rocco? Como que foi esse match? Como... Conta pra gente um pouquinho. Ah, então, eu, na verdade, já até tinha tido um romance recusado anteriormente Uhum, pela Rocco. A Beatriz Oliveira, que é a pessoa que me editou lá dentro da Rocco, né? Ela é uma editora que é muito antenada. Ela tá sempre de olho em várias pessoas, em vários lançamentos independentes que tem no Brasil e tal. uhum, E eu até já tinha feito um curso com ela muito tempo atrás. Então ela meio que já sabia quem eu era, de interagir com ela nas redes, de ter feito curso e tal. E aí um dia ela, no Twitter, assim, perguntou: Ah, o que vocês estão escrevendo? Aí eu falei o que eu estava escrevendo, que era uma outra história, não era nem. E aí ela pediu para ler. Aí ela leu, mas ela recusou, mas falou: Ó, a próxima história que você tiver, você me manda. E uhum. aí o tempo passou, eu fui escrevendo outras coisas, né? E aí, quando eu tinha uma quantidade substancial de garras escrito, eu achei que tinha potencial aquela história. E aí eu, na Bienal do Livro, né, pude conversar um pouquinho com ela e ela perguntou, e aí, você tá escrevendo alguma coisa e tal, né? Reforçou o convite e eu falei, bom, a minha hora é agora, Agora. né? Aí eu perguntei, e aí, eu tenho isso aqui, você estaria interessado em ler?
Aí ela pediu para ler e eu não tinha terminado a história ainda, então eu mandei o que eu tinha. E enquanto ela lia, eu corri e escrevi para terminar a história, para caso ela quisesse ler a história toda. E foi assim, de alguns dias, né? Eu terminei, 3 dias depois ela perguntou: e aí, cadê o resto da história? Aí eu mandei Ficou interessada, né? e. Pois é. E aí deu certo, né? E tempos depois ela leu, ela fez a proposta. Então Uhum. foi muito dinâmico, mas na verdade já era uma porta que eu vinha batendo já há Sim. alguns anos, né? É, um ponto interessante que não basta escrever, né? Tem que escrever e estar atento ao que está rolando, né? Então, Sim, porque você mesmo falou, né? A gente quer ser lido, né? Mas para ser lido, tem que ter todo um esforço além de uma boa história. Claro que tem que ter uma boa história, né? Tanto é que você falou que foi recusada e tudo mais, mas tem que correr atrás, buscar, fazer parcerias, contatos. Então, é uma pessoa que você conheceu lá atrás, em outro momento. Então, é um ponto que o escritor tem que se atentar tanto quanto a história dele, né? Porque uma depende da outra, né? e Essa a vontade, né, ver... de ninguém, construir. nenhuma editora, infelizmente, vai invadir seu quarto, abrir sua gaveta ou abrir Sim. seu notebook. Isso não vai acontecer. E assim, eu sou uma pessoa introvertida, então eu sei que dói um pouco ficar toda A cara de hora, pau, né? né? Querendo. A gente está incomodando as pessoas, né? Sim. Mas falar do que a gente está escrevendo é necessário e até também, se aparecer a oportunidade, de publicar de forma independente mesmo. A gente sabe que algumas editoras compram livros que foram publicados de forma independente, fizeram sucesso, isso é uma coisa que acontece, né? Uhum. Ou então, a própria editora Rocco, né? Ela comprou da Plutão, que é uma editora independente, o Olhos de Pixel, que foi o livro ganhador de Jabuti, né? Sim, Que saiu numa sim. editora independente, e aí a editora independente acreditou, inscreveu no prêmio, né? Ganhou, e aí a editora Rocco Vai atrás. encontrou aquele tesouro, né? Então, e aí já contratou o Lucas Mota para escrever mais histórias também. Então, o É o caminho para a mercado. publicação passa por isso, por aparecer, Sim. não tem como. E o mercado ele tá ficando cada vez mais favorável para os independentes, né? Porque a gente tem, né, todos os canais digitais para comunicar enquanto independente, né, de se mostrar, e as editoras, né, estão de olho nos independentes, né? Então acaba que é um caminho quase que inverso, né? Porque antes a editora só recebia os originais, né, por e-mail, por correio, agora eles estão indo atrás daquele que está se destacando. Então, Sim, eles realmente fazem prospecção, né? Já vi editora abordando o autor no Twitter, por exemplo, né? De ver ele sim, ouvindo falar da história. Então, hoje em dia, já que a gente tem as redes sociais, a gente tem que fazer uso delas mesmo. sim. Sim. E aí podemos dizer que foi um final feliz, né? Então, toda a insistência Foi. da troca, enfim, assina contrato, aí, opa, agora vamos jogar sério, né? E com a edição do livro, a publicação, o lançamento. E agora você está no momento já de receber os primeiros feedbacks, né? Os primeiros depoimentos ali pós-lançamento do livro. Como que tem sido a reação dos leitores? Tem sido muito boa no geral, assim. É óbvio que não existe livro que seja unanimidade, né? Então, sei que, sei que não houve 100% de aprovação, mas no geral, o que as pessoas têm vindo falar comigo tem sido positivo, né? Felizmente não veio ninguém falar na minha cara que odiou a história, então Uhum. isso já, já é um. Porque às vezes as pessoas também perdem um pouco a noção nas redes Sim, sociais, né? Mas comigo ainda não aconteceu. Recebi muitas mensagens de apoio, de gente agradecendo por eu ter escrito essa história. E já, inclusive, pessoas pedindo mais livros, pedindo um próximo livro no mesmo universo. Então, isso é muito gostoso. E é interessante como muitas vezes as pessoas tiram interpretações da história que nem a gente tinha imaginado originalmente, sim. né? Mas elas fazem conexões que têm muito sentido ali com o que está escrito, né? Mesmo que conscientemente a gente não tivesse pensado nisso. É um processo meio mágico, né? A história, depois de publicada, ela se transforma na mente das outras pessoas. Isso e dá muito frio na barriga, porque a gente sabe que isso vai acontecer, só que a gente não sabe como, né? E nem qual o teor das mensagens ou das imaginações, né, que o leitor vai ter. Mas eu acho que para quem, não estou falando que é seu caso, né, mas para quem tem uma insegurança com a escrita, né,
quando recebe um ok de uma editora, principalmente a Roku ou qualquer outra grande editora, você sabe que tem uma história boa ali, né? Então dá um conforto do tipo, eu não escrevi algo completamente ruim, eu escrevi algo bom, porque foi aceito. Agora, o leitor, ele vai ler em um ritmo diferente, cada um vai ler num ritmo diferente, vai gostar mais de um personagem, mais de outro, vai teorizar na cabeça dele, enfim, isso é legal, né? Isso enriquece. É curioso, né? Ler esses feedbacks distintos e curiosos, né, dos leitores. Sim. E tem uma coisa que eu acho que aqui no Brasil é um fator a mais na nossa insegurança, que é o fato de que alguns leitores, não todos, obviamente, infelizmente, mas alguns leitores têm um pouco de preconceito com a ficção que é escrita aqui no Brasil, né? Sim. Alguns leitores falam que o que é escrito aqui não presta, que só lê livro traduzido e tal, né? Então, a gente saber que isso não é, a gente descobrir, né, e viver em primeira mão que não são todos que pensam dessa forma, é muito gratificante, né? E A gente, eu, o mercado tendencia a ter mais nacionais, né? Porque eu fico imaginando, até pegando o exemplo da Roku, para ela trazer um livro de fora, traduzir, sai muito mais caro, né? Você tem que, enfim, o processo de importação do livro é muito mais caro do que apostar num autor nacional que já tem uma certa relevância, às vezes já tem, igual você falou, Olhos Pixel, né? Pô, uma baita de uma obra-prima já estava aqui, né? E naturalmente o mercado vai conduzindo para ter mais livros nacionais e os leitores vão meio que torcendo a cara no começo, mas no final das contas vai aumentando, né, a carteira ali de opções de autores nacionais, né? sim, e hoje em dia as editoras de uma forma geral têm apostado muito, eu acho, não só nos talentos nacionais, mas em novos Sim, talentos também, né? Muitas pessoas, nos últimos anos a gente viu muitos primeiros romances sendo publicados de sim. pessoas brasileiras. Sim, inclusive, poxa, é até um pecado, eu esqueci. Foi recentemente, eu conversei com uma autora da Roku também, que foi o primeiro romance. Foi o primeiro romance que ela escreveu e publicou. Foi a. Ah, esqueci, vou lembrar aqui depois. Mas é igual a Fernanda Castro também, né, que foi indicada pelo Jabuti. Eu conversei com ela aqui no Podilhos tem quase 2 anos. Eu estava lançando Uhum. o livro dela. Então, também é um caso, né? Pela Roku, né, as primeiras histórias, então, e que funciona, né? Porque Sim, tem dado muito certo, né? é uma estratégia de mercado que é boa para a editora, senão ela não estaria fazendo isso, mas é ótimo para a gente, porque alguns anos atrás, né, era aquele sonho de ser publicado. Hoje ainda é muito difícil, mas parece que é Uhum. muito mais próximo, né? Poxa, eu estou conversando com você aqui, que foi publicada por uma grande editora, conversei com a Fernanda, conversei com outros autores também, algo que seria muito difícil um tempo atrás. Então, isso vai alimentando ainda mais, né, o mercado nacional, isso é muito bom. E Liz, sei que tá cedo ainda, né, para um próximo livro, mas tá escrevendo, já tá pensando numa próxima história, tem algo nesse sentido? Estou, na verdade, a data da nossa gravação aqui, da nossa conversa, ficou muito fortuita, porque ontem mesmo eu assinei o contrato do próximo livro com a Roku. Que legal. Então, em breve, não posso falar ainda sobre o que Uhum. que é, mas em breve mais novidades aí sobre o livro. A princípio não tem a confirmação certinha, mas ele deve ser lançado no ano que vem mesmo. Então, quem estava pedindo mais livros meus vai ter. Só aguardar um pouquinho e agora eu oficialmente entrei na caverna de escrita porque eu tenho prazo para Sim. terminar a história, então eu tô igual uma doida escrevendo. Não, e o novo contrato, né, naturalmente é uma prova que deu certo o primeiro, né, em todos os aspectos, né, tanto Nossa, sim, na a, verdade, todos os resultados de Garras até o momento superaram muito as minhas expectativas mais otimistas. Tudo bem que eu não sou uma pessoa muito otimista, mas Garras é, foi para reimpressão com uma semana de lançado só, né? Então o livro já está sendo reimpresso no, pô, que legal. e vendeu muitas unidades durante a pré-venda. Então, quando lançou oficialmente, ficou um mês em pré-venda, né? Entrou ali em pré-venda iníciozinho de outubro.
Então, quando lançou 31 de outubro, deu uma semana, já precisou mandar imprimir mais livros. Então, foi realmente um sucesso muito grande e com mais um livro. Você vê, Garras não tem oficialmente nem um mês de lançamento ainda, vai Sim, fazer sim. agora dia 31. E a Roku já acreditou em mim para mais um livro, então eu estou muito Boa. grata por essa oportunidade, porque tudo foi muito além do que eu tinha Uhum. imaginado mesmo. E tomara que. Tomara não. Tem todo um processo, vai dar certo, mas que seja assim, né? Sabe aquele caso daqueles escritores que estão há vários anos, né, na mesma casa editorial, que a todo momento tem um livro lançado, né? E aí, de repente, você tem aquela coleção de livros ali. Esse é um dos sonhos, não vou mentir, que eu estou muito feliz com a É, minha casinha editorial e queria, daqui a muitos anos, ter um box de, sim. de coleção. Aquela coisa. O primeiro sonho é ser publicado, e depois, né, um grande selo acredita na sua história. E agora, que já acreditou no primeiro, tá indo pro segundo e é manter isso, né? Então, É. são a escadinha que a gente vai subindo, né, da carreira literária. Então, que bom que vai ter um novo livro, e que ruim que você não pode falar nada. Pois é, a minha agente já olhou feio pra mim várias vezes, então por enquanto eu não posso falar nada. Fica aí o mistério no ar, mas acho que quem gostou de Garras vai gostar muito desse próximo. Que legal. E apesar da pressão, né, igual você falou, né, agora tem data, tem. E é um pouco mais complicado, mas é isso, né? Vale a pena, faz parte do processo e que dê tudo certo, né, no lançamento do próximo livro. E, Elise, e nesse, né, novo momento, assim, você acha que pode perder um pouco, assim, do viés criativo, do tipo, eu quero escrever qualquer coisa agora, ou não? Ou você acha que, pô, eu vou entrar aqui para fantasia, não que você vai escrever livros exatamente iguais o Garras, né? Enfim, tem toda uma discussão ali, mas pode trazer isso um pouco, talvez, uma limitação ali criativa. Eu quero escrever um suspense policial, quero escrever uma não ficção, sei lá, ou nada a ver. Passa isso na cabeça? Não, no momento, até o momento, não, isso não me acometeu, na verdade. Eu escrevo muitas coisas diferentes, né? Meus contos são completamente diferentes de Garras, então isso é uma coisa que já vinha desde o meu início de jornada. Sim. E eu acho que justamente hoje o autor tem muitas opções, né? Então, digamos que mesmo que a Roku só queira de mim livros dentro de determinado gênero, a gente tem outras vias de publicação, né? Tem as Sim. revistas literárias que volta e meia abrem Uhum. seleção. No Brasil hoje a gente não tem tantas, mas lá fora tem também. Tem a opção da publicação independente, né? Então eu acho que isso não é uma coisa que me abala. Eu acho que eu sinto muito mais a pressão da história ser tão boa quanto Garras, né? Porque eu acho que, como Garras foi muito bem nesse início, cria-se uma expectativa enorme pro próximo, né? Tem que ser Mas é igual ou melhor. mas a história, cada história é uma história. E eu acho que cada história toca o leitor de uma forma diferente, por um motivo específico. Perfeito. Então, então é perfeitamente possível que tenha pessoas que gostem mais desse segundo do que de Garras. Mas quem já gostou de Garras vai para essa história com uma expectativa enorme, né? Então, eu Sim, acho que isso me traz um pouco mais de medo do que a questão do gênero em si. sim. Não é uma comparação, mas tem um autor nacional que eu leio muito, que é o Rafael Montes, né? E ele tá na Companhia das Letras e teve o primeiro ali, publicado, dois, três, quatro, vários livros, né? E tem, pô, livros dele que eu gosto muito, tem livros que eu gosto pouco, tem livro que eu não gostei nada, tem livro que é um dos melhores da minha vida, e isso, né, faz parte, né? Mas, Faz parte. Mesmo os nossos autores favoritos, eles não tocam a gente sempre da mesma forma, exato, né? exato. Não, E você escreve em outra língua, em inglês também, né? O Garras, ele tem planos, ele vai ser traduzido para o inglês, tem alguma coisa nesse sentido, em conversa? bom, sonhar é possível, né? Isso é uma coisa que se
se tivermos a oportunidade, com certeza eu vou querer. Eu sei que tanto a minha gente quanto a editora participam regularmente de feiras internacionais, né? Então estão sempre apresentando o livro, mas por enquanto não tem nada concreto sobre isso. Tá realmente assim no ramo das possibilidades de das próximas feiras levar o livro para mostrar o trabalho lá fora. Porque tem que ter um interesse do lado de fora de, né, opa, vem cá, traz esse livro aqui para mim que eu vou, porque não é só traduzir, porque traduzir e distribuir dá, mas tem que Uhum, ter alguém interno para postar e fazer acontecer o livro naquele determinado país, né? Que esse que é o desafio, é, né? Não é só exatamente. colocar na Amazon americana o livro em inglês que vai acontecer. Isso é simples, mas não é esse processo, né? Não é o Uhum. processo ideal, principalmente com uma editora grande por trás, né? Mas interessante, acaba que assim, o livro ele é muito atemporal, né? O livro ele dura de eterno, então pode ser que, sei lá, daqui a vários anos venha alguém que tem interesse em traduzir. Então o livro ele não morre pós-lançamento, ainda bem, né? Sim, ainda bem. Dá para trabalhar É, muito ainda, né? é verdade, né? E assim, faz pouco tempo ainda, né? Porque Tem, eu falo assim, Garras teve uma dimensão de sucesso tão grande que parece que já está há muito tempo lançado, mas não, sim, não, não tá. Ainda está bem no início, né, do lançamento dele, então tem muitas ações ainda de marketing que ainda vão sim. acontecer, né? Então, e aí isso daí, né, de tentar levar para fora é uma das coisas que está na lista de planos, né? Mas ainda está tudo muito no começo. É, que acontece tanta coisa ali, né? É evento, enfim, tu falou várias ações de marketing ali e dá essa impressão que para acontecer tanta coisa em tão pouco tempo parece que já foi tudo, né? E não, Uhum. tem muita coisa ainda. Eu imagino, né? Ano que vem tem, né, todo o circuito literário, vários eventos, então dá para levar o livro em vários eventos também. E cada evento é um evento de lançamento, então dá para curtir e aproveitar bastante, né? E que É bom, verdade. agora está no momento mais gostoso, né? Com o livro publicado, leitores lendo. Agora é o momento, entre aspas, de descanso, né? Já escreveu, já revisou, já lançou. Agora é aproveitar os frutos, né? Que o livro tem, tem proporcionado para você. E Liz, a gente chegando aqui na parte final aqui da nossa conversa, obviamente a gente falou tanto aqui do Uhum. seu livro, da sua carreira, como que as pessoas te encontram para acompanhar, né, a sua trajetória literária e o livro também. Ele está disponível aonde para comprar? Bom, eu tô em praticamente todas as redes, Instagram, Blue Sky, TikTok, Threads e até no falecido Twitter ainda tô lá resistindo. Eu tô em todas elas com a arroba @lisquercafé, tudo Uhum. junto, minúsculo. Liz com S, né? Acho Importante, né? Para não confundir. isso. Meu Liz é com S, então é só pensar, Liz quer o quê? Liz quer café, Uhum. digita lá arroba que vai me encontrar. Eu nem sempre estou postando coisas todo dia, mas Uhum. é relativamente fácil de me encontrar por mensagem, então estou por lá. O livro Garras, ele tá em todas as livrarias do Brasil no momento, que onde não esgotou já ainda tem. E também em várias plataformas de venda digital, né? No site da Amazon, no momento, ele está inclusive com um desconto muito bom de 50%, então é o local que eu mais É direciono as mesmo. pessoas para compararem, porque tá com desconto maravilhoso. Tá R$ 34,90 só. Você vê, ó. Então, Isso. são 50%. É a metade, é a metade do valor. Mas tem outros sites também, inclusive no site da própria editora Rocco. Uhum. E claro, nas livrarias, sempre que puder, eu deixei alguns livros autografados em livrarias do São Paulo, do Rio, então tem ainda também Ah, essa, ótimo. essa opção de um easter egg. E para quem gosta de leitura digital, né, tem no Kindle também, né, tá disponível aqui. É mais barato ainda que o preço com desconto, né, para livro impresso. Então, Sim, aproveitar, né, porque não é todo dia que a gente acha um livro lançamento por R$ 35, né. Então,
Ainda mais agora com os preços atuais que a gente tem visto, né? Sim, sim, exatamente. Então, é o melhor momento. Bom, Liz, queria agradecer sua participação. Obrigado, adorei nossa conversa, adorei conhecer Garras, conhecer mais sobre a sua jornada e espero que você tenha gostado também. Ah, eu adorei a conversa. A gente, na verdade, tinha uma pauta, a gente acabou falando sobre Foi vários outros só a temas primeira e foi, pergunta da pauta. e foi uma conversa muito interessante, adorei. E espero que quem esteja ouvindo ou vendo também tenha aproveitado. Com certeza. E é isso. Obrigado, Liz. Boa noite para você. Até mais. Obrigada, tchau, 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 pessoal.